Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as atuações das forças, tá? Nós vamos estudar em duas situações, em uma situação onde a superfície ela é horizontal e uma situação onde a superfície se encontra de maneira inclinada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui, pessoal, pela superfície horizontal. Eu vou colocar um objeto qualquer aqui e vou colocar aqui, pronto, ok. E vou colocar atuações de força sobre esse objeto, tá? Primeiramente eu vou colocar atuações só de forma vertical aqui. Quando há uma atuação de uma força de maneira vertical para baixo, aqui nós dizemos que isso daqui é a força peso, tá? Só relembrando a vocês, a força peso é igual a massa vezes a gravidade envolvida, correto? Beleza. Só que nós temos que lembrar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que toda ação há uma reação igual e contrária. Ou seja, significa que essa superfície que recebeu uma ação dessa força-peso vai realizar uma ação contrária de mesma intensidade, que aqui eu vou chamar de força normal. Vou colocar Fn para identificar que é a força normal, tá? Então, eu estou querendo dizer o seguinte: quando uma superfície está em equilíbrio, a minha força normal ela é igual à força peso, ou seja, elas estão aqui, elas são iguais. Perfeito. Essa é uma situação, pessoal, de atuação de forças de maneira vertical quando estamos vendo, beleza? Mas como que isso ocorre em uma superfície que está de maneira inclinada, né? Eu vou colocar aqui uma caixa também para que a gente tenha esse entendimento. Eu quero que você observe primeiramente o seguinte: essa força aqui, que foi vertical, a força peso, ela forma um ângulo com a superfície de 90 graus. Ela é perpendicular com a superfície. A mesma coisa vai acontecer com a superfície daqui, essa superfície que eu vou fazer aqui, o risquinho, tá bom? Ou seja, eu vou pegar como se fosse uma força peso para cá, tá? Uma força peso para cá. Vou fazer um pouquinho maior para ajudar na hora das descrições das outras forças e vou colocar o peso para cá, justamente um ângulo, formando um ângulo perpendicular com a superfície. Perfeito. Só que, o que é que nós temos que compreender, pessoal? Aqui também tem uma superfíciezinha, essa parte aqui. Então, a reação vai ser dessa superfície sobre essa superfície. Então, eu estou querendo dizer que a força normal, que é a reação, ela vai estar nesse sentido para cá, ou seja, a força normal. E aqui, por exemplo, eu posso dizer que a força normal, ela não é igual à força peso, tá bom? Elas são diferentes. E aí, pessoal, que entra o conceito, né, da decomposição das forças, ou seja, a questão das grandezas vetoriais. Geralmente o professor de vocês, ele ensina o seguinte: digamos que eu vou fazer uma seta aqui, tá? Mesmo que essa seta não esteja 100% reta, mas imagine que ela esteja reta. Eu vou chamar essa daqui de uma seta, de um vetor A, tá? Você já deve ter estudado grandeza vetorial. E vou colocar um outro vetor aqui de maneira horizontal, tá? Que eu vou chamar de vetor B. Só para entender o que eu quero fazer agora, que é a decomposição das forças. Quando a gente soma os vetores, né, vetor A mais vetor B, eu encontro um vetor chamado de resultante. Então, se eu somar esse vetor A mais o vetor B, vamos encontrar um vetor que eu vou chamar R aqui de vetor resultante, só para fim de entendimento. Beleza. Como que eu faço isso com essas setas, tá? Como que eu vou fazer com essas setas aqui? Eu vou fazer o seguinte: vou reproduzir aqui o vetor A e eu vou colocar o vetor B na ponta do vetor A. É assim que a gente soma vetorialmente as setas. Perfeito. E daqui dessa ponta da origem vai sair um vetor que nós chamamos de vetor resultante, que é o nosso Rzinho, e vai formar até isso aqui. Então aqui seria o nosso vetor R, aqui seria o vetor A
e aqui seria o vetor B, tá? Para que eu quero dizer isso daqui para vocês, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Estou querendo dizer para vocês que esse vetor R que está aqui é o mesmo da força peso. Ou seja, essa força peso eu vou ter que decompor ela em duas outras forças, tá? E quais forças seria? Uma Px e uma Py. Basicamente isso. Quando você observou isso daqui, vocês estão vendo que isso daqui está na vertical, né? Então, a força normal aqui, ela está na vertical, em relação ao objeto aqui. Então, para cá, verticalmente, eu faço a produção de uma força que eu vou chamar de Py, ou seja, é a decomposição, né? Py, o P vai ser o Py mais o Px. Então, aqui também eu tenho uma força, tá? Desse lado, que essa força eu vou chamar ela de Px, só para a gente entender. Então, aqui é o nosso Px. Pronto. Eu tenho, pessoal, essa relação aqui. Eu tenho Py, Px, que vai me gerar um vetor resultante aqui, que é o P. Perfeito. O que eu tenho que entender é o seguinte, pessoal, continuando o raciocínio. Eu tenho um ângulo bem aqui. Se eu tiver um ângulo aqui, digamos que esse ângulo eu vou chamar de alfa, tá? Esse daqui vai ser o ângulo alfa, tá? Poderia ser o ângulo θ, qualquer ângulo beta, só para fim de entendimento. Esse daqui é o mesmo ângulo que vai estar aqui. Isso daqui vai ser importante para decomposição das forças, para a gente entender. Vocês têm que sempre compreender isso, que o ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui. Beleza. Continuando o raciocínio, o que iremos fazer agora, pessoal? Nós temos que lembrar do seguinte: quando estudamos sobre a trigonometria, nós temos seno e cosseno nesse estudo. O seno, digamos, de alfa seria cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito. Como que eu vou saber aqui quem é o seno, que é um cosseno? Eu tenho que entender o seguinte, pessoal. Quando eu vou fazer a soma de vetores, eu não coloco um na ponta do outro, ou seja, eu peguei o vetor B e coloquei na ponta do vetor A. Vamos dizer que o Py é o vetor A. Então, eu vou pegar esse Px e vou colocar na ponta dele. Ou seja, o nosso Px seria o vetor B. Então, eu vou reproduzir esse vetor Px na ponta do vetor Q, na ponta do vetor Py. Vocês podem perceber o seguinte, que o vetor A e o vetor B formam um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, também aqui vai formar um ângulo de quanto? De 90 graus, ou seja, aqui também é o nosso Px. Eu só estou pegando esse Px, reproduzindo aqui. Perfeito. Por que isso? É muito importante. Eu disse que o seno, para se encontrar o seno de alfa, seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem seria a nossa hipotenusa? Se você ver, o R seria a hipotenusa. Consequentemente, aqui também o P é a hipotenusa. É o que nós chamamos de H. Tá bom? Perfeito. Então, estou querendo dizer que quando eu for montar aqui, seno de alfa vai ser igual. Vou fazer isso daqui. E aí, eu vou pegar, pessoal, e vou colocar no lugar do H, eu vou colocar o P, que é embaixo. Perfeito. Em cima, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está à frente do ângulo que nós estamos analisando. No caso, é o ângulo alfa. Então, seria o Px. Então, aqui em cima eu coloco Px. Ou seja, se eu quiser isolar o Px, essa expressão que está aqui passa para cá multiplicando. Então, o nosso Px é igual a P vezes o seno de alfa, tá? P vezes o seno de alfa. É importante que tenha esse entendimento aqui. Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer também um cateto adjacente sobre a hipotenusa. É importante entender que eu
cateto adjacente está ao lado do ângulo, ou seja, ao lado do ângulo é o cateto adjacente, no caso nosso PY. Então, quando eu vou escrever aqui a mesma situação, para que a gente tenha um entendimento, o cosseno de alfa é igual a, no lugar do CA, que é adjacente, eu vou chamar PY, tá? Então, eu vou chamar de PY, só para ter esse entendimento, PY, sobre o H, que é a hipotenusa, que continua sendo o peso. Então, ou seja, se eu quero isolar o PY, esse P que está dividindo passa multiplicando, faz a mesma situação do anterior. Então, o peso, PY, é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Então, aqui, pessoal, só uma decomposição do peso em um determinado plano inclinado, ou seja, numa superfície inclinada. Aí, a partir disso, nós podemos fazer inúmeras situações. Na próxima aula, para que esse vídeo não fique tão grande, eu vou fazer exemplos com números, para que a gente possa encontrar o px, para que a gente possa encontrar o py, e assim sucessivamente. Depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer a demonstração para encontrar a aceleração, como encontrar uma força resultante numa situação dessa aqui, tá bom, pessoal? Então, valeu, um abraço, até a próxima e se inscreva no canal.